Hoje a gente vai abordar um tema bem bacana sobre como ser interessante para os seus contatos. Fala, Lê! Boa noite! Tudo bem? Eu também, e você? Bem também. Então tá Que bom. pronta para bater um papo bem gostoso, como todos os papos que a gente já bateu na vida, né, Ti? Amém, coisa boa, né, minha amiga? Quanto tempo que a gente não se encontra, hein? Ah, Ave nem Maria. fala, eu não aguento mais. Não, Nossa, não dá. eu também já não aguento mais. 4 meses nessa loucura tá uma doideira, né, minha amiga? Tem gente que pirou antes, tem gente que pirou depois. Eu sou dos que demorou um pouquinho para pirar, mas Mas, eu já mas, pirei também. mas eu acho que essa condicional, essa variável não muda, né? Todo mundo em algum momento vai pirar. Se não pirar, é porque é pirado, né? Boa, 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 boa. Gente, para quem tá chegando aqui agora, a gente vai bater um super papo com a Ale Andrade. Ela é vice-presidente da Associação Comercial, ela é gestora do BeHub FAAP, que é o Centro de Empreendedorismo da FAAP, uma grande amiga, uma personalidade no empreendedorismo, uma sumidade no assunto que a gente quer trabalhar hoje, que é network. E chamei ela para dizer para vocês como vocês podem ser interessantes para a audiência, para o network, para o relacionamento de vocês, para os seus contatos, né? Afinal de contas, os relacionamentos se dão e se perpetuam, trazem a sustentabilidade através dessa troca que se chama vida, né? Então, se esse assunto é interessante para você, é relevante para você, você conhece outros empreendedores que também entendem que esse assunto vai ser interessante, clica aqui embaixo no aviãozinho, compartilhe, envia para mais pessoas, tragam eles para essa live. Eu vou clicar aqui, vou chamar alguns. Se vocês tiverem perguntinhas e questões, cartinha com interrogação e façam suas perguntas que ela no decorrer do caminho, ela vai respondendo todas elas, tá bom? Gente, para de começar, Ale, eu queria, obviamente, que você se apresentasse, né? Para todo mundo te conhecer um pouquinho. Bom, minha primeira e principal característica, que já vai falar por mim, é que eu sou amiga do Thiago. Linda. Mas eu acho, e aí até entrando já no assunto do networking, eu acho que as pessoas com quem a gente convive dizem muito sobre a gente, né? Então, tenho aí um longo caminho de empreendedorismo, né? Comecei como jovem empreendedora na Associação Comercial, participando do FJE, depois da Confederação Nacional de Jovens Empresários. Aliás, estou concorrendo com uma live no YouTube do nosso ex-presidente da Conage, Marduque, que lá a live é comprida, depois eu vou passar lá para falar um oizinho. Mas eu acho que toda a história da gente, ela só faz sentido, né, se ela for construindo relações. E eu acho que mais do que ter aprendido em todos esses cargos e em todas essas entidades que eu tive a oportunidade de conviver, foi ter criado esse relacionamento, né? Que ele vai se perpetuando. Então, a Conage me abriu muitas portas, movimento de jovens empresários. Até ontem, no site, no Instagram da Conage, depois de entrar lá no Conage Oficial, tem um vídeo sobre a minha história nos 25 anos da Conage. E aí, participando do movimento empreendedor, eu descobri qual era a minha vocação, né? Que era incentivar o empreendedorismo, que era ajudar o jovem a empreender. Oi, Rubem, acabei de ver um tchauzinho aqui, né? Querido. E eu acho que essas oportunidades, né, esses relacionamentos vão fazendo com que a gente não só conheça o outro, mas se conheça mais também, né? Então, por exemplo, eu e o Thiago, a gente se cruzou porque ele é ex-aluno da FAAP, né? A gente tinha, né, trocado aí uma conversa rápida, depois pela Distrital Norte da Associação Comercial e, poxa, olha isso, agora virou uma relação para a vida, né? E eu acho que isso é o mais legal do networking, que eu acho que dá para a gente abordar bem hoje. Total. Eu lembro até que foi engraçado que a gente tinha tido um primeiro contato, né? Um contato mais rápido, mais breve. E aí depois, no nosso segundo contato, foi engraçado porque eu acho que eu me lembro, eu não lembro quem foi, acho que um deles foi o professor Ronaldo Enkler. Alguns deles começaram a me indicar, falou, Ale, você tem que falar com esse cara. E quando a gente se conectou, você falou assim, rapaz, tô ouvindo falar do seu nome aí, o pessoal tá falando que eu tenho que falar com você. Eu falei, bora, então vamos falar então. Pronto. Eu não lembro quem foi. O Ronaldo, eu lembro que era um O deles, né? Eric Mas Messa outras pessoas. também. Isso! O Eric, perfeito, perfeito. Foi muito legal, né? E aí, esse bate-papo que a gente começou. E aí depois É, é, vieram me apresentar você de novo, né? Eu não sei se foi o Augusto, né? Não lembro por qual que
dos meninos que veio. Não, tem um cara muito legal, o Thiago. Eu falei, não, peraí, que esse Thiago Acho que foi eu o já Léo. conheço. Foi o o Léo. Léo. O Léo. E aí, olha que interessante, né, gente? Porque a gente começou com uma aproximação em um momento, né, mais voltado ao lado profissional, depois se conectou em outro evento, em outro momento, até o momento que realmente deu um match, aí a gente começou a tocar, fazer ações juntas, né? Eu tive a honra de ser convidado por você para mentorar lá o pessoal da FAAP, né? Foi quando eu conheci o Nando, né? A máfia começou a formar ali, olha só. Mas eu acho que isso é uma coisa muito interessante dos networkings, né? Eu acho que a gente não pode nem pensar em networking como uma coisa imediata, né? Como um resultado imediato. E muitas vezes as pessoas até querem acesso, por exemplo, aos alunos da FAAP, né? Ah, então eu quero, você pode me ajudar? Cara, calma, não é assim, né? A gente precisa se conhecer, precisa confiar, desenvolver um relacionamento. E eu acho que assim como, né, os casamentos tradicionais, eu acho que o networking perdeu um pouco disso, né? As pessoas acham que dá Muito. só para rolar uns beijos, nunca mais se vê, que tá tudo bem. E não é isso, né? Ale, eu quero que você aborde isso, porque assim, uma analogia, né, uma história que eu conto bastante quando eu vou falar a respeito de network, eu quero que vocês entrem exatamente aí, assim, eu falo, gente, vocês perceberam como vocês são loucos para fazer network? Porque assim, vocês vão num evento, que vocês não conhecem ninguém, nunca viram ninguém, sai catando as pessoas, falando com ela, dando cartão na mão, e é a mesma coisa que você fosse para uma festa, uma balada, e falasse, oi, tudo bem? Você é muito bonita, vamos transar? Alguma vez deu certo na sua vida? Tipo, é mais ou menos a mesma coisa, né? Então, assim, eu acho que exatamente pelo distanciamento da prática da network, valeria muito a pena você começar do básico, né? Como desenvolver network, né? Como chegar nas pessoas, como chegar nesse relacionamento, nesse entendimento, para conseguir desenvolver esse relacionamento e nutrir ele, né? Gobi, obrigada pela participação. Já tá falando, o problema é quando as pessoas misturam interesse com networking. O Total. Gobi, de Santa Catarina, né? Um relacionamento muito querido que eu fiz na Conage, um cara também que tem um mega relacionamento. E eu acho que é isso, né? A gente fica com aquelas coisas. Eu lembro que quando eu era do início da FJE, a gente sempre tinha um que a gente chamava que era o Ismael, né? Porque a pessoa chega e ela não quer saber quem você é, por que você tá ali, ela quer te vender. Não importa se você quer comprar, se você é tarde, ela simplesmente quer te vender. E aí fica uma coisa muito vulgar. Acho que o termo é esse. A gente estava falando de transar, namorar, né? Então acho que fica isso, vulgar. E as pessoas falam, Alessandra, como é que você tem esse network? Cara, né? Eu não acordei com esse networking feito e juro que também não planejei muito ele. Acho que ele foi acontecendo na minha vida, mas ele vem de um valor muito importante. Meu pai tem uma origem muito humilde, né? Um self-made man, trabalhou pra caramba, montou as empresas que ele teve, me deu uma excelente educação, ótimas oportunidades. Mas ele sempre, meu pai ainda é vivo, graças a Deus, tá bem de saúde, mas ele sempre bateu numa tecla que ele falava que a única coisa que ele queria deixar de herança para os filhos dele eram os amigos. E eu aprendi desde muito cedo, né, a importância dos relacionamentos, de ter as pessoas que você pode contar. E eu trouxe isso para a minha vida. E eu tenho um colega de movimento empresarial, que é o Marcos Haddad, que ele sempre falava, Alessandra, você leva anos para construir uma reputação e segundos para perder. Então, eu sempre tomei muito cuidado com as coisas que eu fazia, né? Às vezes, na dúvida, ficava, e agora? Vou, não vou? Faço, não faço? Pedir um conselho para alguém. Isso é muito importante quando a gente vai desenvolvendo, né, essa rede, quando a gente vai conhecendo as pessoas e poder pedir um conselho mesmo, né? Porque às vezes não está no momento ainda de você ter o serviço profissional da pessoa, mas você precisa, esse é o caminho, não é o caminho. E isso vai gerando uma confiança que lá na frente, quando eu realmente precisar desse serviço profissional, eu não vou checar uma segunda pessoa, eu não vou ver preço, se é mais caro, se é mais barato, eu vou onde eu confio, né? Só que as pessoas, elas querem pular tudo isso, né, e chegar direto vendendo. E não é assim.
O né? famoso oi, tudo bem? Vamos transar? Meu, Rola, né? mas então é estranhíssimo, né? É que como as pessoas não conseguem fazer esse link, né? Elas chegam e falam assim, ah, pra mim, né? Pelo menos falam muito, faço isso, mas não dá certo, não, tia. Eu vou lá, falo, não dá nada, nunca deu em nada, né? Aí eu falo assim, tá, né? Partindo do princípio que a pessoa já fez essa cagada no primeiro contato, mas eu falo, tá, passou esse primeiro momento. Depois que você saiu de lá, que você conheceu a pessoa, que você tem o contato dela, o que você falou com ela? Ah, falei com ela nunca mais, não. Falei, muito bem. Você encontrou uma pessoa desconhecida, falou, oi, tudo bem, vamos transar. Ela te falou, obviamente, não. E você também não falou mais com ela. E você queria que desse algum relacionamento, que desse alguma coisa. Não faz sentido. Eu falei, que interesse que você tem em comum? O que vocês trocaram de informação? O que ela gosta que você gosta? Aonde vocês se juntam? O que vocês têm de sinergia? O que vocês têm de propósito em comum? Qual é a atuação? O que a pessoa faz? Você sabe o que ela faz? São perguntas básicas, né? De interesse sobre a pessoa. Eu acho que o próprio processo começa em entender se eu posso ser interessante para a pessoa pode ser interessante para mim. Mas começa a partir do princípio que eu preciso estar interessado na pessoa, né? Não, e assim, muitas vezes as pessoas também querem te usar como ponte e querem usar você como ponte, querem me usar como ponte, né? Outro dia, ó, acabou de entrar a Fernanda Marques aqui, nossa Queen, né? Que a gente está com a King Play fazendo o SOS Empreendedor, que também Sensacional, é fantástico. uma iniciativa que nasceu exclusivamente de networking, né? No relacionamento que o Nando já tinha com a King Play, de ter ali toda uma confiança e um desenvolvimento. Aliás, queremos você lá, hein? Já Oh, vai ser uma precisamos ver honra. você. A gente está deixando algumas cartas na manga porque a gente quer fazer presencial, né? E Olha, a gente não vê a hora de poder fazer isso. Porque eu não sei, pessoas como eu, que são muito ligadas a gente, né? Essa questão de estar sempre no digital, de estar sempre na câmera, às vezes você fala assim, meu Deus, e agora? Minha vida não pode ser isso, né? Eu preciso de troca, eu preciso olhar no olho, né? Não é o que está escrito aqui na tela. A gente vai desenvolvendo esses sentidos de ler as pessoas, de estar total. mais aberto ou mais fechado. Bom, mas aí voltando na questão da SOS, aí a gente está entrevistando umas pessoas super legais. Aí a pessoa vira do nada para mim e fala, eu vi que você entrevistou fulano, você pode me passar o contato? Ó, oh, assim? Ai, meu Jesus amado. Respondo com a maior questão. Então, assim, as pessoas às vezes não têm noção assim, de Tato, que né? quando Nenhum. você cria uma ponte, né? Você indica para que ela fale com alguém, você está dando seu aval, né? É Ó, quase um empréstimo no banco, né? puta, Você aí está eu lá acho avalizando, atende o Thiago, porque eu conheço o Thiago, eu confio no Thiago. A Fernanda que me passa contato. Não, não passo. Mas não é. A questão não é, eu sou egoísta, eu não quero passar o meu contato. Não, não é isso, gente. É questão de responsabilidade, total. né? As pessoas confiam em mim, se eu tenho o celular delas, se elas me atendem no WhatsApp, é porque eu nunca abusei disso, né? Total. E aí tem umas pessoas também do nada que começam a te mandar um monte de WhatsApp e aí contando a história da vida, aí eu falo assim, tá bom, vamos só voltar um passo? Qual que é o seu nome? Tá, já entendi tudo que você quer da tua vida, o que você quer de mim, mas quem é você mesmo? Qual é o seu nome? Tudo bem? Qual é o seu nome? Mas, Ale, eu acho que isso deve ir super de encontro com o nosso tema, que é como ser interessante para o seu contato. Porque, obviamente, se fosse alguém interessante, que você entendesse o propósito, a pessoa, os valores da pessoa e a sinergia daquilo que ela quer trazer, certamente você não só falaria, não vou passar o contato, peraí que eu vou fazer a ponte para você, eu vou lá falar com ela e vou fazer a ponte para você, né? Se a pessoa fosse interessante, né, o contato, ela se demonstrasse interessante. Interessante não é interesse. Interessante é ser interessante, é ter conjunto de valores, é ter propósito em alinhamento, é ser uma pessoa que traz resultado, é uma pessoa de impacto, né? Como que a gente pode ser, né? O que esperar para ser interessante? Como descobrir como ser interessante para uma pessoa? Vai, vamos começar a entrar no nosso tema. Eu acho que a primeira coisa é a gente ser gente,
né? Porque as pessoas, elas vão, às vezes, para os eventos, né? Com o objetivo de vender, de pegar cartão, né? E esquece de se relacionar, de ser gente, né? Então, eu acho que a primeira coisa é seja gente, né? Vai lá, busque amigos e não contatos. Porque eu falo, né, que às vezes o mundo masculino é mais fácil e as mulheres estão quebrando essas barreiras. Estou vendo você tomar essa cerveja aí, né? Assim, tenho certeza que a gente se conheceu muito melhor tomando a cerveja do que sentando um ao lado do outro num evento. Total. Então, eu acho que essa questão de você, primeiro, estar aberto a se mostrar quem é você. E a outra, né, receber também, né, olhar para as pessoas, não para os cargos ou para os rótulos. Eu acho que isso é muito importante. E não ter um objetivo específico na hora. Para montar networking, para ter uma rede, né, eu acho que isso é construção devagar, né? Você não sabe com quem você quer casar, raros momentos. Eu sei que quando o Thiago viu a Alê, né? A outra Alê, não eu. Ele falou, é a mulher da minha vida. Mas isso são raros os momentos, né? Você começa a falar, essa menininha é interessante, acho que eu quero conhecer um pouco mais. Será que ela tem um bom papo? Né? E daí vai, né? Você vai despertando isso. Então, eu acho que, primeiro, é você estar aberto, depois, seja gente e não tem esse interesse específico direto, assim. Vá construindo, não veja as pessoas como objeto, né? Para que ela me serve, né? Porque eu acho que é isso. Eu conheço o fulano porque ele vai me ajudar nisso, eu fui Cara, não, esquece, deleta. A hora que você mas é que eu acho que esse ponto que você falou... a pessoa já era. Mas acho que esse ponto que você falou é foda, né? Porque se eu coisifico alguém, acho que o grande foda é porque eu que fui coisificado, eu me sinto coisificado, né? E aí, quem que se sente usado, que tá aberto, disponível em querer ajudar alguém? Não tem contato, não tem relacionamento, não tem intimidade, não tem nada, e ainda tá querendo ser usado? Amor, não, né? Por favor, não, por aí não, né? Eu acho que assim, mesmo quando você não verbaliza, você não comunica nada, você comunica muita coisa, né? A pessoa que está do outro lado, ela entende, né, o que você quer dizer. Não, e assim, a leitura corporal, né? Eu acho que quem nunca assistiu aquela série, já é antiga, Light to Me, que você vai lá, é ótima, né? Maravilhosa! Em um microsegundo, você percebe tudo das pessoas. Você conseguiu decorar alguma que dá aquelas encrencas? Eu juro pra você que eu ficava assim, vou decorar. Mas nunca que eu consegui praticar na hora. Eu olhava e falava, como é que era? Era pra esquerda, pra direita, pra baixo? Pra cima onde que era mesmo? Eu não conseguia. Mas na realidade, assim, além dos olhinhos, né, tem uma série de outros sinais que você mostra se você está aberto, se você está fechado, né? E essa energia do presencial, né, que a gente está perdendo com essa pandemia, né, de estar longe, esse isolamento, assim, isso de você estar realmente aberto, ser verdadeiro na pessoa, isso conta pra caramba, né? Porque quando você já chega lá pronto para vender, querendo saber para quem que a Alessandra ou o Thiago podem te apresentar, o que eles podem comprar de você, cara, já deu tudo errado, né? Eu vou falar 2 minutos com você e tchau, né? Nunca mais vou nem lembrar seu nome. Por quê? Olha quem acabou de chegar aqui na nossa live. O nosso pré-candidato favorito a ser vereador de São Paulo, o senhor Léo Ramos. E olha, se nós estamos falando isso aqui, não é porque nós estamos a favor de partido nenhum, é porque a gente conhece o Léo pra caramba e a gente ficou na cabeça dele. Se você tem essa vocação, você tem que ir atrás, né? Esse é o sentido que a gente fala. A gente tem prazer, né, em falar que a gente apoia o Léo, que a gente quer que ele seja diferente de chegar um fulano que eu nunca vi na vida e falar assim, você pode me apoiar? É isso aí. E esse é o legal, porque a gente se conhece que, sei lá, com o Léo, essa turma que a gente montou uns 2, 3 anos, eu não sei. Não, mais. Mais? Acho que uns 3, 4. Ave Maria, então, E olha que legal, a gente se conheceu, se conectou, sem nenhum propósito alinhado, só pela amizade. E foi indo, e foi indo, e foi indo, e foi indo. De repente, a gente começou a meter uma pressão no Léo, nesse sentido. Por quê? Porque a gente precisa de gente boa lá, e a gente conhece o Léo. Eu não sei nem que partido que é o Léo. O Léo e foda-se. Porque eu não tô cagando pro partido dele. Eu me importo com ele. Você vai votar no Léo. Foda-se, é só isso. Porque é meu amigo, eu conheço. E se ele fizer merda, eu já falei pra ele. Eu falei, irmão,
Eu vou trabalhar para você, porque eu te honro, porque eu te admiro, você é meu amigo, eu tô junto com você. Mas se você fizer merda, o telefone tá aqui, eu vou te ligar, seu filho da puta. Eu vou te, eu vou te ligar. Ele, não, pode deixar, pode deixar. Então a responsa é grande, entendeu? Ele botou no colo. Não, e aí eu vou contar uma história que é verídica, né? E aí você fala assim, não, né? Vocês estão aí falando de política, a política não tem nada a ver com networking, né? Isso não tem nada, as pessoas não sabem nem em quem votam. Metade sim, metade não, né? Vou contar essa história. Eu já trabalhei com política mesmo, já trabalhei em coordenação de campanha, né? E foi uma experiência fantástica, né? Eu acho que a gente, até para poder criticar alguma coisa, a gente precisa conhecer e saber as dificuldades. Então, tive minha vivência empresarial, na iniciativa privada, que sempre tem alguma coisa acontecendo. Tive a minha experiência de partido, fazendo campanha, tive a minha experiência de governo, de entidade de classe, agora no setor educacional. Então, eu sei o que é bom e eu sei o que é ruim dentro disso. Nada é perfeito e nada é extremamente horrível. Mas trabalhando numa campanha em 2008, eu conheci um rapazinho novinho, né? E passou um tempo, tal, depois não vi mais, mas, poxa, menino de boa índole, esforçado, tal. Na última campanha a deputado, que veio aquela onda do novo, né? Todo mundo querendo do novo. Eu olho, o menino era candidato a deputado estadual. Pô, conheço o menino, queria votar em alguém do novo, com essa proposta da nova política, vamos fazer as coisas diferentes. Aí todo mundo acaba perguntando pra gente, se a gente que vai atrás um pouco mais de quem são os candidatos, quem não são, as pessoas acabam pedindo indicação, né? Ah, você vai votar em quem? Vota em quem? E aí eu peguei esse rapaz, Ricardo Melão, e indiquei para a família inteira. Passa-se um tempo, eu tenho uma enteada, meu marido tem uma filha do primeiro casamento. O Max vira para mim e fala assim: você não sabe, a Vitória tá namorando. Eu falei, tá namorando? E o cara é deputado estadual, pelo Novo. Eu falei, não acredito, ó, tá namorando o Ricardinho. Era o moço que eu fiz campanha para a família inteira. A menina tinha votado no cara e não sabia que tinha votado. Faço muito gosto com ele e não sabia que tinha votado. Sensacional. Sensacional. Você sabe que quando você falou de política... A gente tenta aproveitar que as pessoas confiam na gente e fazer uma influência positiva. E por isso que a gente tem a responsabilidade, né, do que a gente fala, do que a gente leva, né? Porque a gente desenvolveu essa confiança. Então, quando eu virar para minha família e falar, olha, gente, vamos votar no Léo, as pessoas vão acreditar e vão votar. Por quê? Porque sabem que eu tenho responsabilidade. E você também. E é assim para networking de uma maneira geral, né? Se eu falar, olha, faz negócio com o Thiago, é porque eu confio no Thiago, é porque eu sei que ele vai entregar o que ele prometeu. Total. E isso é muito importante, porque é o que eu estava falando antes, é quase empréstimo de banco, né? Você está lá avalizando. Eu acho que para quem trabalha com network dessa forma, entende dessa forma, né? Trabalha realmente assim como um empréstimo mesmo, trabalha com muita responsabilidade, senão não consegue desenvolver network, né? Só uma coisa para a gente finalizar o assunto da política e voltar para nossa pauta do network, eu vou te falar que uma das principais lições que eu aprendi da política recente, que me permite me aproximar um pouquinho mais, eu aprendi com você. Um dia você me virou e falou assim, eu estava falando o quanto eu repudiava e queria me manter distante da política, né? E aí você falou assim, tá bom, mas você vai ter duas escolhas. Ou ficar distante da política, ou entrar nela e participar dela e resolver, ou ficar distante e ser governado por aqueles que gostam da política. Aí naquele dia eu falei assim, fudeu. Mas porque você sabe que, na realidade, isso é uma citação de Platão, né? Platão diz que o destino daqueles que não gostam de política é serem eternamente comandados por aqueles que gostam, mas não gostam no sentido pejorativo. Uhum. E eu venho de uma geração onde eu cresci ouvindo falar que político é bandido, né? E se a gente continuar pensando assim, só vai sobrar para os bandidos, porque as pessoas de bem como nós vão estar afastados, né? E aí, né? E não adianta, política faz parte da nossa vida.
Tá no imposto que você paga, tá na saúde que você tem, tá na segurança, tá no Total. custo da sua moradia, tá se você vai ter que ficar em casa ou não, no isolamento, né? Se as Nossa! escolas vão voltar ou não vão voltar, se o comércio vai abrir ou não vai abrir, né? Se alguém achava que não era influenciado pela política, blum, né? Tomou na cara agora. Tomou, Porque assim, tomou. até para você sair na rua, o político tem que deixar agora. Total. Excelente. Não, maravilhoso, maravilhoso. Eu acho que assim, esse é o ponto central da gente entender, né? Agora, Lene, me fala uma coisa. A gente entendeu, então, a questão da humanidade, né? De primeiro ser humano, né? De se conectar na pessoa, com a pessoa, por quem é a pessoa. O restante vai acontecer no processo. Quando você começa a conhecer uma pessoa e entender ela, e obviamente vocês tiveram uma empatia, estão juntos, estão conectados, como é que funciona esse relacionamento? Porque assim, a gente sabe, conhece, tem muitos amigos, às vezes que dá uma puta sinergia, um puta contato, é tipo um relacionamento explosivo. Nossa, que pessoa maravilhosa! E é recíproco. Só que é tipo aquele relacionamento, o fogo de artifício, né? Vem, explode e depois some. Aí de É tempos em paixão que tempos volta. consome. Isso, aí de tempos em tempos volta. Como é que faz para dar essa manutenção nesse networking, né? Realmente estar em conjunto e não vir só quando você precisa? Olha, eu acho que nesse ponto as redes sociais ajudam bastante. Aí sim, né? Porque é uma forma de você se fazer presente em pequenos momentos. Quando você vê que a pessoa postou uma conquista, né? Alguma coisa, e você pode não ir lá curtir, mas você vai lá, faz um comentário. Só que a gente não pode transformar rede social, né, em relacionamento pessoal, né? Então ele serve para você, vai, só jogar um ventinho na fumaça ali para o fogo Tô não aqui. apagar, né? Mas, por exemplo, tem pessoas, às vezes eu vou parar, assim, hoje inclusive é aniversário de uma amiga minha que eu ainda não liguei. Já passou 500 mensagens no grupo, mas eu vou parar um tempo e eu vou ligar para ela, como eu liguei para você no seu aniversário, né? Verdade. Porque eu acho que essas coisas pessoais, assim, a vida da gente é corrida, né? Você conhece quantas pessoas? 500, 600, 1.000, 2.000, sei lá. Não dá para você ligar para todo mundo o tempo inteiro. Mas se fazer presente nos momentos importantes, né? E principalmente quando você sabe que alguma pessoa está em necessidade, né? Porque eu acho que na hora que a gente não está bem, é que a gente cria os verdadeiros vínculos, das pessoas que a gente sabe com que pode contar. Estava conversando com um amigo meu outro dia, ele estava contando de um exemplo que ele estava super para baixo, tal, numa época, isso tem coisa de décadas, porque a gente estava falando de um amigo em comum, né? Bom, vou falar a pessoa, porque acho que não tem problema. O Raimundo Maliano foi presidente da Bolsa, um cara que eu admiro bastante, hoje está bem afastado das coisas, já está com uma certa idade também. E aí um amigo em comum que sempre tem contato com ele, então eu pergunto como é que tá o Raimundo, tal, e aí ele comenta. E aí ele falou assim, olha, o Raimundo uma vez me viu muito preocupado e ficou quieto. Aí me viu a segunda vez preocupado, ele falou, o que você tem? Eu falei assim, tô preocupado com umas coisas na empresa, tal. Na terceira vez que ele me viu preocupado, ele falou assim, você vai quebrar? Ele falou, acho que ainda não. Ele falou assim, mas se você achar que você vai, eu quero que você fale comigo. Porque eu quero que você saiba que você tem um amigo. Isso criou um vínculo para eles para o resto da vida. Ele não chegou perto de quebrar, ele não precisou, mas o fato de você saber que tem alguém que está ali, Nossa, né? fudido, fudido. É fantástico. E assim, e isso são vínculos, né? São que a gente vai criando de realmente estar disponível para as pessoas. Quer Né? dizer, ele ali não teve interesse nenhum. Ele só foi cuidar do amigo enquanto pessoa, dizer, você é importante para mim e eu tô aqui por você. Conta comigo, né? Sensacional. E eu acho que isso são relacionamentos que, assim, pode ficar anos sem se ver. E eu tenho amigos, assim, que o dia a dia não permite que a gente se fale todos os dias, que a gente esteja presente. Não estamos mais nos mesmos círculos. Mas que eu sei que se eu pegar o telefone e falar, fulano, estou precisando de você, vai ser. Você quer um exemplo disso também muito legal? Bom, eu estou há 20 e poucos anos na associação comercial, sempre voluntariamente, nunca ganhei nada, não sou paga, né? Você também não, né? Ainda assim. Ah, você não recebe? Poxa! Né?
Pelo amor de Deus, é brincadeira. Não, e ainda assim, um negócio que eu não. Assim, meu marido vende manequins, assim, não é uma coisa que é fácil da gente ter. Ah, vai te catar! Olha como é que ela fala. Ah, meu marido vende manequim. Essa é a maior empresa da América Latina de manequim. Ah, só vende manequim, é isso. É, mas quem tá comprando manequim agora, né, nessa pandemia? Vamos lá, Ah, loja vai cagar no Viviane. mato, já, é questão de tempo, porra. Ah, Mas não gente, é algo assim que você sai vendendo para qualquer um. vocês entenderam como é que funciona o negócio? Vende manequim, vende coco na praia, maior empresa da América Latina. Se você for na C&A, é dele. For na Renner, é dele. Eu nem sei das marcas, mas onde você for, é dele. Não, é só isso aí que ele vende, ele faz simples assim. Como se ela não tivesse atuação e participação, né? Como se ela estivesse distante. O cara não tem uma viagem de negócio que não tá junto, tá presente. Eu vejo na mesa de negócio ele, tá ela junto. Não, Então, a gente faz uma boa dupla e estamos lançando um negócio novo que depois vou contar para você. Mas voltando aqui. Já foi lançado? Será que a gente vai ter um breaking news? Você sabe que Lives de Thiago Shimada tá ficando especialista em breaking news, né? Você sabe que a gente lançou a pré-candidatura aqui do senhor Léo Ramos antes mesmo dele ter lançado, não é verdade? Então, Será a que gente está descobrir? nesse lança, não lança, porque a gente colocou no ar, aí o check-out não estava direito, aí tira do ar, né? Mas a gente. Eu vou contar, pode deixar que eu vou te dar breaking news! Mas eu perdi até onde eu. Ai, já lembrei. Tá na associação e tal. Tá. E eu acabei desenvolvendo, não conhecia antes, tá? Meu relacionamento foi de associação comercial, o Alencar Burti, que foi nosso presidente por muito tempo, né? E é um cara, assim, que eu adotei como meu avô, né? Uma pessoa que me ensina, falei com ele hoje, assim, eu sinto falta dele, essa pandemia que eu não posso ver. Eu sempre... Agora ele não tá mais nativa nas entidades de classe, então sempre que eu posso eu vou lá, passo na padaria, compro um bolinho, eu vou tomar um cafezinho para não dar trabalho, mas só para ver, só para dar um beijo. E sempre foi assim, ele me ensinou muito, me ensina. E em um período, ele estava presidente do Sebrae São Paulo. E foi bem quando eu fui para a FAAP para reformular a parte de empreendedorismo. E juro que eu caí na FAAP de paraquedas, né? E aí eu comecei, nunca tinha sido professora na minha vida. Não foi algo assim, eu quero ser professora. Isso aconteceu, descobri que lá se precisava mais de relacionamento e iniciativa do que de acadêmico, né? Depois vamos falar que não precisa de política, né? E aí eu falei, preciso montar um programa de empreendedorismo. Mas eu não tinha budget, eu não tinha nada. Eu falei, vou no Sebrae, né? Quem é que vai ter para me dar? O Sebrae. Cheguei lá, falei, Alencar, tô fazendo isso. Eu queria a ajuda do Sebrae. Eu já conhecia ele há mais de 10 anos, foi a primeira vez que eu pedi alguma coisa para ele. E aí ele chamou o pessoal dele de empreendedorismo, né? E eles estavam preparando para montar a FATEC, né? Para montar Então não existia ainda. E eles falaram assim, olha, não dá para fazer, nós só vamos ter isso daqui 6 meses. E ele falou assim, vocês não estão entendendo. Ou nós vamos fazer, ou nós vamos ajudar contratando alguém que possa orientá-la. Porque ela nunca me pediu nada e eu devo isso a ela, porque ela sempre me deu tudo. E aí isso não tem preço, porque realmente, né, tudo que eu tinha dedicado a ele era de coração e não foi porque eu esperei que naquele dia. Mas quando eu precisei, eu falei, ele pode me ajudar. E aí ele estava lá. Tanto é que antes de ter a FATEC, a gente lançou o Hub Sebrae dentro da FAAP. Ele começou dentro da FAAP. E aí a gente foi se desenvolvendo depois, cada um no seu formato. Mas isso veio do quê? Não foi do relacionamento das instituições, foi do networking, foi dessa confiança, foi da gente não coisificar as relações, foi da gente fazer sem pensar no amanhã, foi da gente criar esses vínculos verdadeiros. E você sabe que esse exemplo que você trouxe desse relacionamento íntimo, né? Desse amigo, por exemplo, ou desse relacionamento, né, com o presidente, ou com esse outro relacionamento do amigo de falar, olha, tô aqui para você. Você sabe que é engraçado, né? A gente teve um lance desse. Um dia a gente estava na casa do Aiello e tinha acabado de receber uma notícia muito triste da morte de alguém, eu não me lembro quem agora.
mas tinha me impactado bastante, assim. De alguma forma aquilo entrou bem errado para mim, assim, deu uma queda de energia bem grande na hora, né? Você me conhece, sabe que eu acredito muito nisso, né? Eu acredito muito em Deus, tenho muita espiritualidade, e de alguma forma aquilo não caiu bem. E eu lembro sempre dessa experiência com muito carinho, assim, acho que de todos os nossos relacionamentos, todas as experiências que a gente viu até hoje, essa para mim é a mais especial e mais importante, né? E você olhou e falou assim, vem cá. Eu falei, vamos aqui. Você deixa eu fazer uma oração por você? Você aceita? Eu falei, aceito. E aí foi muito legal. Porque eu acho que a gente vê um momento, assim, de uma intimidade tão grande que entendam o que eu quero dizer, pelo amor de Deus, hein, gente, sem xiste nenhum, mas assim, é uma intimidade que supera em inúmeros graus a intimidade sexual. É uma intimidade espiritual, uma conexão assim, muito incrível, né? E que eu podia sentir uma coisa muito bacana, né? De conexão e de energia, e que naquele dia eu falei assim, puta, agora eu acho que eu consegui encontrar e me conectar com a Ale, né? Para mim ali foi muito especial. E acho que rolou um link muito especial. Foi assim, um momento incrível, né? Queria dividir e dizer isso publicamente e também te agradecer por esse dia, por esse momento, porque entendo que certamente ela contribuiu para a gente estar junto e conectado até hoje, né? E se relacionando, mas ao mesmo tempo dizer que caiu uma ficha aqui para mim agora no que a gente está conversando, né? Que é interessante, porque o tema é como ser interessante para os seus contatos. Mas em nenhum momento, em nenhum desses 3 exemplos que a gente deu, a gente falou a respeito de uma conexão profissional ou de você trazer um ganho ou uma vantagem para a pessoa. Você falou simplesmente você está disponível afetivamente e na história que vocês estão vivendo aconteceu algo que voluntariamente você estava lá disponível para apoiar ela, né? E a partir dali, então, esse relacionamento se fortaleceu, se construiu e então começou a projetar outras coisas. Eu achei importante trazer isso. Porque assim, é a verdade, né, Thiago? Sim, é óbvio que hoje, né, nós temos um relacionamento. Você tá na minha listinha de networking, né? Eu estou na sua listinha de networking, mas eu tô de verdade. E você tá de verdade na minha. Não é porque eu tenho o seu cadastro aqui no meu LinkedIn. Porque a gente se conhece, porque a gente se respeita, porque a gente criou ali uma conexão e que sabe-se lá onde vai dar isso. Pode ser que a gente nunca faça um negócio junto. Pode ser que você me apresente para a pessoa que vai mudar a minha vida, né? Isso é o destino que vai trazer. Mas se a gente for, cada vez que a gente encontra alguém, não né, dá para fazer isso. tentar Você já achar qual que é a conheceu o vantagem. Marcos? Oi? Não vai dar para fazer isso. Você já conheceu o Marcos? Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Ó, vou dar um beijinho para a Marlene Campoy, falou bom te ver, Ale. Marlene, obrigada, que bom te ver também. Te ver não, né? Só te ler, né? A gente só lê agora, só lê as pessoas agora. Meu, A Larissa, beijo, Lari. Olha que delícia. A gente vai passando e fica aí um minutinho, não tem problema. Isso é se tornar presente, né? Fala, olha, eu tô aqui, eu tô te apoiando de alguma forma. E sem interesse, sem vantagem, né? E é isso que faz networking verdadeiros. Às vezes as pessoas me pedem para apresentar alguém e tal, que eu já estava falando isso, e falam assim, tá, mas se a gente fizer negócio, você quer ganhar quanto? Cara, eu não quero ganhar nada, né? Eu não sou um birô de negócios. Eu vou ganhar a satisfação de saber que 2 pessoas interessantes fizeram um negócio. Total. Eu acho que essa legitimidade, ela legitima o relacionamento, né? Eu acho que a visão é essa, né? Tá disponível nesse nível de conexão íntimo, verdadeiro, enquanto ser humano, e essa legitimidade pessoal legitima esse relacionamento futuro que você vai ter. E o universo te paga de volta. Perfeito. Não tem essa de, porque não é uma planilha de Excel, né? De débito, crédito. Não, assim, é energia. Acho que eu concordo muito com isso, de conexão. E se tornar interessante é não tentar ser interessante. Não tentar ser algo que você não é. Ou, assim, seja verdadeiro. Eu acho que a gente vai tentando.
criando tantas estratégias na vida, né? E às vezes a gente esquece de simplesmente seguir o nosso sentido, né? A nossa intuição, tá aberto para conhecer as pessoas. Vira e mexe, às vezes eu recebo do nada, meu fulano falou que eu precisava falar com você. Você pode me atender? Posso, eu sempre posso tomar um café. O primeiro café eu sempre vou tomar com qualquer um. Talvez não tome o segundo, porque se a energia não bater, né? Vai ficar ali, vai ficar esquecido. Mas está aberto, né? Para ouvir, para receber. Eu acho que cada vez que a gente troca, né? Que a gente dá, a gente recebe, né? A gente tem aprendizado, a gente, através de conhecer o outro, se conhece mais. Então, acho que talvez a fórmula seja a antifórmula, né? Como ser interessante é simplesmente ser. Isso é muito interessante, né? Porque quando você diz isso, eu acho que responde a própria pergunta que a gente deixou de tema, né? Como ser interessante para os seus contatos? Não seja, não pense nisso. Seja você. E Seja se você. quem você é for bacana, naturalmente você vai ser interessante. Só isso. E tenta trocar, né, o contato por amigo, né? Tente fazer com que cada contato seu seja um amigo. Eu sei que amigo é uma coisa forte e tal, mas eu acho que a gente tá ali disponível para trocar, é uma forma de amizade, sim, né? Eu vejo às vezes as pessoas falam, vejo não, isso é um fato, assim, a gente tem uma casa no interior, tal, na beira da represa, é uma casa conjunta da família, tal. Aí, então, uma pessoa leva um, outro leva o outro, tal, e aí veio, era ano novo, alguma coisa assim, e aí um dos irmãos do Marcos estava com uma namorada e levou a filha. A filha passava, devia ter lá seus 20 e poucos anos, né? Não era menininha, uma moça muito bonita. Passava o dia inteiro trocando de roupa e tirando foto para o Instagram. Você olhava assim, ela tinha milhões de seguidores, mas ela não tinha ninguém para passar o ano novo com ela. Ela estava lá com a mãe, com o namorado da mãe, com uma família estranha, né? E aí eu pensei cá comigo, poxa, eu tenho lá meia dúzia de seguidores no Instagram, mas eu nunca fui viajar sem ter uma amiga que me fizesse companhia, que topasse, né, uma furada. Vamos esse programa de índio, vamos, porque ia pela companhia, pela amizade, né? Então a gente fica medindo, né, quantas pessoas tem na rede social e tal, mas esquece assim, tá? E na hora que ela precisa, né? Na hora que ela precisa de um abraço, quem dá o abraço? Total. Na hora que ela precisa de alguém que fale, vai que eu tô aí atrás, né? Eu sou sua retaguarda, vai que vai dar tudo certo. Quem que Total. diz isso? Não faz. É impressionante. Ó, uma coisa legal que a Carol trouxe aqui, que tem a ver com o que a gente está falando, né? Tem mais gente interessada do que interessante, né? Que ser interessante não é ser interesseiro. Interessada é que tem interesse, está buscando o interesse, sim, né? Isso tem bastante. Isso a gente falou bastante. E a Veronese falou aqui, ó, resgatar o lado humano do ser humano, sair do piloto automático, dedicar, ter tempo para contemplar, ouvir. Tá disponível, né? A gente ouve pouco, a gente fala bastante. Ela tá trazendo aqui esse ponto, né? Nossa, eu então falo pelos cotovelos, gente, mas eu juro que eu ouço. Eu ouço, mas não ouço tanto, né? Eu sou mais antiga, né? Se tem uma coisa que me incomoda, por exemplo, é as pessoas ficarem mandando áudio no WhatsApp, né? A pessoa nem te conhece, não sabe o que você tá, não sabe o que você tá fazendo e aí manda um áudio que é uma novela inteira. Cara, eu não vou ouvir. Não vou ouvir. Não vou ouvir de A, não vou ouvir de B, não vou ouvir nem da minha mãe. Por que não liga, né? Cara, você quer falar comigo? Me liga, né? Ou se fala assim, olha, eu preciso falar com você, qual que é o melhor horário pra gente se falar? Vamos marcar, a gente agenda, eu vou te dar toda a atenção do mundo. Essas coisas, sim. Né? Então, eu sou meio antiga para algumas coisas, as pessoas falam assim, ela é metida, ela nem ouviu meu áudio no WhatsApp. Não vou ouvir mesmo, né? Não acha que eu vou. A não ser que eu esteja dividindo alguma coisa com você, você fala, poxa, Ale, esse daqui eu vou te mandar um áudio, você ouve quando puder, porque é para eu colocar o pensamento inteiro. Óbvio, vou dar atenção. Agora, chega do nada,
eu acho que as pessoas banalizam as relações, de uma maneira geral. Elas acham que todo mundo está à disposição para servir. Esquece-se, né? Eu sou como eu já disse que eu sou antiga, eu sou daquela época que a gente nunca ligava para ninguém no horário do almoço, no horário de jantar, depois Nossa, é das 10 verdade. da noite. Mas as pessoas acham que podem ficar mandando mensagem. Mas você sabe, Ale, que isso é engraçado, né? Porque, assim, obviamente eu não sou exatamente contemporâneo, né? A essa geração. Mas minha mãe trazia isso daí, né? Eu falava assim, eu vou na casa de fulano brincar. Aí ela falava, agora você não vai, não. Aí eu falava, mas por quê? Tá na hora do almoço. Eu falava, mas e aí, mãe? E aí, você tem família, você tem mãe, e você vai almoçar primeiro, você já vai chegar lá almoçado, você não vai chegar lá para almoçar, não. Aí eu, tá bom, mãe, mas era realmente um valor, uma coisa importante, né? E eu não sei você, eu recebo milhares de mensagens por WhatsApp por dia. Assim, de verdade, assim, não sei, acho que deve ter alguém que fica me mandando mensagem só para aumentar lá. Mais os grupos que eu participo. E aí antes, assim, eu ficava num nervoso que eu precisava ouvir tudo. Aí uma vez alguém falou assim, você é médica? Eu falei, não sou médica. Né? Se alguém não conseguir falar com você na hora que ela quer, ela vai morrer? Não, vai Sensacional. morrer. Não tô de plantão 24 horas por dia. Você sabe que um amigo usou essa mesma analogia comigo quando eu estava começando a empresa e eu tinha uma questão de responsabilidade, de culpa muito grande. Eu falava, não, tem que ser os top. Ele falou assim, Thiago, mas você tem um hospital? Aí eu falei, como assim você tem um hospital? Ele falou, se você deixar de atender, eles vão morrer? Aí eu falei assim, não vão, cara. Ele falou, então para. Esse negócio é vital? Aí eu falei, é vital? Não é importante, não é vital. Então pronto. Ele se vira, ele aguenta o tranco, se preocupa não, eles são grandinhos. Eu recebi essa mesma analogia. Mas como isso é importante, que faz a gente crescer, né? Porque daí se passa um passo de coragem, não é? Pode parecer uma coisa simples, mas você deixar de responder as pessoas, tipo, responder no dia seguinte, é um passo de coragem. Não, eu já sublimo do meu WhatsApp. Você quer ficar, não correr o risco de não ter resposta minha, me manda um e-mail. Eles mandam um e-mail, assim, eu sento 2, 3 vezes por dia na frente do meu computador, leio tudo, respondo tudo. Não bom, fica 24 horas sem resposta. bom saber. Como amigo, vou te dizer, bom saber. Que o WhatsApp eu tento, telefone eu tento. Vou por e-mail agora. Não, mandou por e-mail, não vai ficar sem resposta. Porque você cataloga, né? O WhatsApp você não tem isso de catalogar, separa aqui, esse é importante, esse precisa de providência, esse não precisa, né? Eu não nasci com esse chip aí do Tico e o Teco lá, que sabe manejar essas coisas todas. Agora, falando desses aprendizados, né? A gente estava falando de que não é hospital, eu trabalhei. Quando eu fui para o governo, eu trabalhei com o Rodrigo Garcia, que hoje é o vice-governador de São Paulo. Aprendi muito com ele, é uma pessoa que eu respeito muito, que acho muito honrada, assim, nunca tive nenhuma situação constrangedora tendo trabalhado no governo. Então, assim, falo com carinho, com admiração. É importante a gente colocar isso. Hoje não sou mais tão próxima dele, porque não estou mais na política e tal, mas é uma pessoa que eu respeito e admiro muito. E aí eu, menininha, né, novinha, fui chefe da assessoria técnica dele, aí chegava um monte de processo, secretária de gestão e tal. E aí eu lembro a primeira vez que eu cheguei na sala dele, eu falei, secretário, eu tenho uma coisa urgente. Aí ele falou assim, toma uma água, senta. Aí, tá, mas é urgente. Aí ele fez assim, a seguinte pergunta, que esse foi um aprendizado. É urgente para quem? E aí, hoje, às vezes, quando eu me pego assim, meio afobada nas coisas, eu falo assim, isso é urgente para quem, para quê, por quê? Né? Porque às vezes a gente tem pressa e confunde pressa com urgência. E aí a gente acha que tudo é urgente, a gente fica nervoso, não tem tempo para fazer as coisas, e aí as coisas que realmente são importantes passam, porque elas não tinham pressa, né? A gente confunde isso, né? Porque a pessoa quer uma resposta rápida. Se alguém vai morrer, né? Vai pegar fogo, né?
tem alguém que está numa situação de risco de vida, né? O prédio vai desabar, né? Aonde que está a urgência? Perfeito. Ou não? Perfeito. E isso me aprendeu a colocar as coisas muito em perspectiva. E eu acho que, voltando aí para o nosso tema, né? Que a gente vai divagando aqui, Não mas tem eu problema. acho que é isso, né? Que a gente tem que trazer para os nossos relacionamentos. É não ter pressa nem urgência. Né? A gente construir para construir, né? A gente ir lá regar o jardinzinho, porque um dia vai sair uma flor, e se não sair, você regou o jardinzinho. Então a gente tem que, de novo, assim, tentar criar vínculos verdadeiros, saber que networking não é você impulsionar alguma coisa nas redes sociais para ganhar seguidores. Tem momentos que é importante você ter muitos seguidores, mas isso não é networking, né? Você precisa criar relacionamentos de verdade que te atendam, que estejam à sua disposição, que respeitem você, que te enxerguem como pessoa. Por exemplo, você me chamou para a live, eu não perguntei do que era, com que era, quantas pessoas vão assistir. Tô dentro. Vai ser uma delícia e pronto. Só deixa eu ver. Eu acho que tem uma reunião. Não tenho. Tô dentro. Pronto. Tá bom. É isso. É porque é o que eu falo, a mesma coisa. Eu falo assim, tem muita gente que se preocupa bastante com isso, né? Eu falo assim, amor, não se preocupa não. Falei, na pior das hipóteses, se ficar só eu e tu e eu lá, a gente bate um papo legal. Não é? Porque realmente onde está o valor, né? É entender onde está o valor para você. É na quantidade ou na qualidade que aquilo tem, né? Que acho que tem a ver com network, né? O que você está trazendo, seguidor e relacionamento, né? São duas coisas assim realmente completamente diferentes. Elas não se conectam, né? Elas podem parecer que se conectem, mas elas não se conectam de fato. Sei lá, você vai... porque eu fiz a live, ganhei sei lá quantos seguidores. Não me importa, importa que a nossa relação aqui se fortaleceu. Ótimo. E eu acho que é assim que a gente tem que enxergar as coisas, sem pensar, né, no o quanto custa, o quanto vale, né? Então, acho que isso é muito importante, a gente tratar as pessoas como gente, né? Não como uma cifra, como um acesso, né? Você não é o porteiro de nada para mim, você é o Thiago, você não vai me abrir portas ou me fechar portas, né? Você não é o porteiro de nada, amei essa. Essa eu nunca tinha ouvido. Ó, o Clodoaldo falou assim, ao meu ver, um bom network, como qualquer bom relacionamento, se constrói na medida entre o equilíbrio entre dar e receber. Mas é que às vezes a gente trata com planilha de Excel. E não é, né? Porque às vezes você tá lá, pensa nessa conta bancária, né? Tem vezes que ela tá lá no negativo, no negativo, no negativo, no negativo, e de repente, é isso, assim, não dá para pensar só débito e crédito. Eu acho que a gente tem uma vida inteira, né, para esses débitos e créditos. E assim, eu nunca vou jogar na cara de ninguém algo que eu fiz por alguém. Porque o que eu faço, eu realmente faço de coração. Às vezes, a gente tem expectativas em relação a algumas pessoas que não são cumpridas. Tive uma amiga que, assim, quando veio do interior para São Paulo, praticamente morou na minha casa, vivia comigo, não sei o que lá. Conheceu o marido porque era relacionamento meu. Bom, se casaram, eu nunca mais vi, a pessoa me excluiu de tudo. Até hoje eu não sei o que eu fiz para essa pessoa. Devo ter feito alguma coisa, posso ter feito alguma coisa. Mas o pior é que você não sabe. Foi da minha percepção. Então, assim, eu tenho uma expectativa frustrada em relação às pessoas. Mas se eu tivesse que fazer tudo de novo, faria tudo de novo pela pessoa, porque eu não fiz para ela me pagar, né? Eu fiz para criar um relacionamento, para criar uma amizade. E eu acho que isso é o que vale a pena, assim. Se vão reconhecer, se não vão reconhecer, assim, falando português, claro, que se foda. Perfeito, perfeito. Segue a sua consciência. Não, isso tá certo. Está certa. E me fala uma coisa, Lê. Tá, pensando nessa questão assim que a gente trouxe, essa questão humanizada, essa questão de ser interessante, não sendo interessante, né? Essa coisa de realmente você estar aberto, estar disponível afetivamente, de uma forma humana, né? Que foi o conceito que a gente trouxe sobre ser interessante para os seus contatos, para os seus amigos, para esse relacionamento que você vai construir, tá? Agora falando de uma forma mais objetiva e técnica mesmo. Quando você tiver que pedir e solicitar uma ajuda de alguém, de um amigo, da tua rede,
Existe um jeito de fazer isso? Existe um jeito certo? Vamos dizer, existe uma etiqueta, né? Para não cometer nenhuma falha, nenhuma gafe e assim, realmente não estragar esse relacionamento que você levou anos para construir? Eu acho que quando você tem relacionamento de anos, você tem já a confiança. O que eu acho que você tem que saber é até que ponto existe essa confiança antes de pedir alguma coisa, né? O exemplo que eu estava falando, a pessoa chegou para mim e falou assim, você entrevistou o cara no SOS Empreendedor, você me passa o contato? Não, né? Não sei nem para que é, nunca fiz negócio com você, né? Te conheço há bastante tempo, mas nunca saímos para tomar uma cerveja juntos. Então, assim, eu acho que a primeira coisa era tenha senso de noção, né? Se a pessoa te pedisse aquilo, você faria? Não, muito estranho. Não, muito estranho, muito estranho. Se ponha no lugar do outro, total. né? Eu muitas vezes, quando às vezes a gente está bolando um evento, ou pensando em alguma coisa, fica assim, mas eu iria nesse evento? Né? Eu faria isso? Então, acho que a primeira coisa é tentar enxergar se aquilo é adequado, no sentido de que se fosse essa proposição para você, você se sentiria confortável? Agora, eu acho que também tem, aí vamos voltar para o senso de urgência, né? Que a gente estava falando. É urgente para quem? Tem determinadas coisas que são situações na sua vida que você vai precisar ir além do que você gostaria. E eu acho que aí entra a questão da sinceridade, né? Você ser sincero, você ser direto, você ser humano. Eu acho que os momentos que eu consegui mais empatia na vida foram os momentos que eu mostrei a minha vulnerabilidade. Você me conhece, você sabe os cargos que eu tenho e tal, e sempre a Alessandra, imponente, não sei o quê. Agora, vou assim, com esse nariz empinado, pedir alguma coisa para alguém? Não vai rolar, né? Não vai. Não vai. Você nem precisa. Agora, se eu realmente for humana, me vulnerabilizar e falar, olha, estou num momento difícil, estou precisando da sua ajuda, né? Estou recorrendo a você, eu acho que isso cria uma quebra de barreiras, né? Então, acho que, primeiro, quando a gente precisa passar dos limites, né, do que a gente acha que a gente faria no lugar da outra pessoa, primeiro se coloca no lugar dela. Se fosse ela te pedindo isso, se você faria. Aí você fala, putz, não sei, tô na dúvida, né? Mas se você precisa fazer mesmo assim, pensa, né? Como que você vai sensibilizar ela sem contar a história? Uma vez um cara me mandou assim, olha, eu tô precisando muito vender, não sei o que lá, porque eu sou coach e minha família tá precisando. Cara, eu falei, meu amigo, né? Se você me pedisse ajuda como amigo, me empresta R$1.000, era uma coisa. Agora, eu comprar o seu serviço de coach, que tem que ser alguém que eu admiro, e eu admiro pra caramba a minha coach, você sabe disso, que eu já falei dela pra caramba. Porque você tá precisando de dinheiro? Nunca! Você tá vendendo errado! É o puta coach, né? Você sabe que eu vi aqueles memes de internet? Que é engraçado pra caralho. Ele falou assim, sabe o que é o foda do coach? Ele senta aqui e fala que vai mudar e revolucionar minha vida e vai me deixar milionário. Só que depois que ele me ensina a fazer isso, ele vai embora de Celta. Então, assim, acho que... meu sogrão, quanto tempo que eu não vejo ele aqui, ó, tô vendo pelo Instagram, que delícia. Beijo, Bill. Mas eu acho que a questão é essa, assim, a gente tem que ser humano. Sensacional. Não, sensacional. E eu achei legal o que você falou, né? A etiqueta do pedir ajuda baixa a crista, baixa o rabo, entende a fragilidade que você está, expõe a tua fragilidade, demonstre ser humano, seja transparente. E aí peça ajuda da pessoa. É de fato, né? É não ter vergonha, é não vir com o nariz empinado, né? Eu não preciso de você, mas se você quiser, eu entendi. E achei do caralho, assim. Eu acho que a gente fecha com chave de ouro esse tema. A gente tem um minutinho aqui para fechar a nossa live. Muito rápido, muito rápido. E eu queria deixar esse espaço final para